Se você gosta de histórias de terror e creepypastas, você não pode deixar essa chance passar. O livro Maldito conta com mais de 70 histórias de terror e creepypastas para você que gosta do gênero. Clicando no link da descrição, você compra o livro com um super desconto. Lembrando que a compra é feita pela Amazon, uma empresa segura e com garantias. Não perca essa chance, link na descrição. E se você quiser ver o canal crescer ainda mais, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal. Isso nos deixa ainda mais motivados a postar mais vídeos todos os dias. Agora que vocês já se inscreveram, bora pro vídeo. Olá, vou contar uma história que aconteceu comigo em 2007. Nessa época, eu tinha apenas 16 anos e, como todos os finais de semana, eu dormia na casa do meu namorado. Minha cunhada é uma das minhas melhores amigas e nessa noite ela estava lá no quarto dela, assistindo o filme O Exorcista, de 1973. Meu namorado ainda não havia chegado da empresa onde trabalhava. Era aproximadamente meia-noite. E no filme tem uma parte que fala do tabuleiro Ouija, como em muitos outros filmes que já cheguei a assistir. Como toda adolescente boba, eu fiquei mais que curiosa para saber como se brincava e qual era a sensação de ser guiada por um espírito da tábua. Meu namorado fazia de tudo que eu pedia para me agradar. Eu, uma garota boba, que só pedi que ele me desse de aniversário um tabuleiro Ouija, ou seja, meu aniversário era dali 3 dias. E ele comprou e me presenteou com um tabuleiro. Minha festa de aniversário foi em minha própria residência e começou às 4 horas da tarde e se estendeu até o outro dia. Como eu morava em um sítio no interior do Rio Grande do Sul, não havia problemas em fazer festas desse porte. Sem meus pais perceberem, porque eles são fortemente religiosos, meu namorado me entregou a tábua em meu quarto. O meu sorriso, nesse momento, estava de orelha a orelha, pois finalmente eu ia saber qual era a sensação de brincar com o tabuleiro Ouija. No quarto trancado estava o meu namorado, eu e mais 5 amigos. E então começamos a brincadeira. Pedimos permissão para jogarmos e, pelos meus cálculos, jogamos entre as 1 e às 3 horas da madrugada aproximadamente. Se passou mais de uma semana e eu devolvi a tábua, pois para mim não servia para nada, e eu ainda achava que era tudo mentira. Porém, na noite daquele mesmo dia, eu já estava preparada para dormir em minha cama, quando de repente eu comecei a ouvir passos subindo a escada. Porém, não eram passos normais. Pensei que fosse meu pai, minha mãe ou meu irmão. Porém, não eram passos leves. Eram muito pesados. E quanto mais subia, mais forte o passo ficava. Eu estava sozinha no quarto. Entrei debaixo da coberta, como um ato de desespero. Com o quarto todo apagado, eu comecei a perguntar quem poderia estar ali. Pensei que seriam meus pais. Porém, essas palavras foram em vão. A porta se abriu bem devagar, e quanto mais ela se abria,
menos eu conseguia enxergar, porque tudo foi ficando muito escuro. Então, foi quando eu senti algo em cima do meu corpo, como se estivesse pulando em cima de mim. Nesse momento, eu já não enxergava mais nada. Comecei a sentir tontura e ânsia de vômito. E algum tempo depois, eu apaguei. A única coisa de que me lembro foi quando eu acordei e vi minha mãe do meu lado me chamando, como se estivesse tentando me acordar. Eu chamei ela e ela me deu um abraço muito forte. Assim que acordei, ela me contou que meu namorado estava morto e 3 dos meus 5 amigos daquela noite estavam desaparecidos. Ao saber dessa notícia, comecei a chorar descontroladamente e gritava o nome do meu namorado. Perguntei à minha mãe quando que iria ser o enterro, porém ela me respondeu apreensiva que o enterro foi há 1 mês atrás. Essa informação me deixou muito confusa e perguntei o que havia acontecido comigo. Mas antes disso, eu falei para ela sobre o que aconteceu na suposta noite passada. E ela me disse que nessa mesma noite, meu namorado foi morto no meio da rua. Não havia sinais do que poderia ter acontecido com ele. Porém, disseram que após fazer a necrópsia, o médico diagnosticou uma parada cardíaca. Minha mãe relatou que nessa noite ela acordou com os meus gritos, porém a minha voz estava muito fina. Ela foi correndo para o meu quarto e quando abriu a porta disse que eu estava sentada, olhando para a porta com um sorriso no rosto e gritando muito. Porém, não eram gritos de medo. Eram gritos como se eu quisesse acordar toda a minha família apenas por birra. Minha mãe me mandou ficar quieta e ir dormir logo, porque o meu pai iria acordar cedo para trabalhar. Logo eu olhei para minha mãe, apenas escutando ela dar bronca. Segundo ela, eu alterei meu tom de voz e comecei a gritar com uma voz rouca e muito grossa. Ela se assustou e foi logo deitar. Ela me disse que todas as noites ela acordava comigo gritando, ou andando pela casa com passos fortes e violentos, derrubando tudo por onde eu passava. Às vezes eu ficava de pé, na ponta da cama dela, encarando a mesma dormir, e sempre com um sorriso de orelha a orelha no rosto. Ela sempre me disse que ficava espantada quando me via fazer essas atitudes. Quando ouvi todos esses relatos, comecei a chorar e, com muito medo de sua reação, contei a ela o que aconteceu em meu aniversário de 16 anos. Ela, por sua vez, me deu uma baita de uma bronca e disse que eu era uma garota muito malcriada. Mas após ela se acalmar, ela me disse que essa foi a última noite que ela acordou e viu que eu não estava gritando, nem andando pela casa e nem na cama dela. Ela achou estranho e foi me procurar lá do lado de fora da casa. Ela me achou no portão, toda contorcida e quase levitando. Foi quando ela viu uma fumaça preta, não muito escura e nem muito clara, que saía da minha roupa, e eu caí no chão, toda contorcida. E com urgência, eles me levaram para o hospital, no qual acabei de acordar. Olhando nos olhos de minha mãe, eu disse que não lembrava de nada, apenas da cena em meu quarto, em que eu apagava. E ela por si só disse que tirou sua própria conclusão, de que eu estava possuída por algum espírito maligno, que queria me ensinar a não brincar com o que não se deve. Abaixei a cabeça com lágrimas nos olhos
e pedi perdão, não só a ela, como para todos também. E esse é o meu relato. Muitas pessoas não acreditam, mas eu não preciso que elas acreditem, pois só minha família e eu sabemos o que passamos nesse mês. Hoje eu tenho 22 anos, com uma vida inteira pela frente. Eu ando em uma cadeira de rodas por conta das contorções e tenho manchas pela pele. Vivo com muito medo dessa tal coisa voltar toda a noite e peço perdão pela minha rebeldia da adolescência. Essa é a minha história. Acredite se quiser.